Lucas Moura, minha atenção a partir de agora. Lucas Moura aqui, atenção comigo. Vamos direto que há pouco a Prefeitura de Aracaju anunciou novas medidas para evitar aglomerações na rua para conter a proliferação, o aumento do contágio pelo coronavírus. Com você, Lucas Moura, em definitivo, bom dia. É isso, Ricardo. Bom dia. Nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Aracaju. Essas novas medidas foram anunciadas hoje um pouco mais cedo pelo prefeito Edvaldo Nogueira. E aqui conosco está a secretária municipal de saúde, a Vanesca Barbosa. Vai conversar com a gente a partir de agora. Secretária, medidas novas adotadas para continuar nesse processo justamente de contenção do coronavírus. Isso, nós tomamos medidas mais restritivas, né? Estamos avaliando diariamente quais as necessidades de avançarmos nessas medidas restritivas com o intuito de realmente evitar a circulação das pessoas e a possibilidade de circulação do vírus. A gente tem recebido muita queixa, muita reclamação das pessoas que estão gripadas e a população está em pânico. Na verdade, a gente continua informando que não precisa entrar em pânico. Quem estiver gripado, procure orientação para que a gente possa realmente saber o que é uma possibilidade, um caso suspeito de um caso gripal comum. Então, o que a gente precisa é que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas circulem menos, para que a gente evite a proliferação dos vírus. Secretária, uma das medidas é uma medida sanitária que diz respeito às pessoas que estão chegando de cidades ou estados ou países que já tem a transmissão comunitária. Essa pessoa deve ficar 7 dias em reclusão, em quarentena voluntária. Isso, já sai o decreto do prefeito, determinando que todas aquelas pessoas que venham de regiões com contaminação comunitária, como é o caso das zonas internacionais e os estados que já têm transmissão comunitária, que elas fiquem em quarentena, em isolamento domiciliar por 7 dias. Porque é o tempo que podem aparecer os sintomas e aí a gente passa a tomar outras medidas de orientação a essas pessoas. Secretária, a gente tem ouvido muita coisa em relação ao coronavírus e há uma história, não sei se até que ponto isso é boato ou verdade, de que 2 pessoas que estão em Portugal estão vindo para Sergipe e seriam justamente pessoas que não estão apresentando sintomas, mas estão vindo para o nosso estado. Essa história realmente é verdade? Que cuidado, se for verdade, essas pessoas têm que tomar ao vir para o nosso estado? O decreto ele já diz, todas as pessoas que vierem de zonas com transmissão comunitária, mesmo que assintomáticas, elas devem ficar em isolamento domiciliar durante 7 dias. Elas devem comunicar à vigilância a chegada delas para que a vigilância faça o monitoramento. E caso elas apresentem algum tipo de sintomatologia, nós façamos a orientação necessária se tem a indicação ou não de fazer a coleta do exame. Os shopping centers serão fechados a partir do domingo, o mercado vai ter horário de funcionamento diferente, a frota de ônibus também terá seu efetivo reduzido. São medidas importantes, seriam essas as medidas principais? Isso, todas as medidas que vêm sendo tomadas é exatamente para que haja um isolamento das pessoas, que haja diminuição de circulação de pessoas, justamente para evitar a transmissão. Então, o que a gente pede à população é que fique em casa, né, evite a circulação, evite pelo fato de estar em quarentena, mesmo que assintomático, evite estar indo em lugares como bares, como praias, porque é exatamente isso que a gente está querendo, que as pessoas fiquem em casa. Quanto mais tempo a gente puder retardar a chegada do vírus, melhor. Então, Aracaju continua com a mesma situação, são 5 casos confirmados. Atualmente estamos com 5 pessoas esperando o resultado de exames e com 30 casos descartados. Mas a gente precisa manter a vigilância e criar esse bloqueio para a entrada do vírus. Secretária, para a gente deixar claro aqui a quem está nos assistindo, aos nossos telespectadores, hoje foram apresentadas aqui pelo prefeito, daqui a pouco nós vamos conversar com ele inclusive, mas já antecipando, foram apresentadas aqui 6 medidas, né? Nós já falamos do fechamento dos shoppings a partir do domingo, temos também aí nessa lista a redução na frota dos ônibus em 30% em dias de semana e 50% aos finais de semana, temos também a modificação no horário de funcionamento exatamente dos mercados, né? Isso aqui da capital. Além disso, a senhora já falou também dessa medida dos 7 dias de quem vem de áreas endêmicas. Temos ainda 2 outras medidas, né? Uma que diz respeito exatamente a essa questão do funcionamento dos aeroportos e das rodoviárias, né? Que é uma sugestão que a Prefeitura pede para que sejam fechadas. É importante realmente fechar as rodoviárias e os aeroportos? Sim, nós entendemos que sim, porque é por onde as pessoas estão chegando, então, porém, é uma medida que não depende da Prefeitura, não depende do prefeito. O prefeito já anunciou que vai conversar com o governador, na verdade precisa de uma autorização federal, mas é uma orientação que nós fazemos.
Mas enquanto não pudermos fazer isso, nós estamos estruturando equipes para que façam essa fiscalização no aeroporto e também na rodoviária. Fechando essas 6 medidas, a partir de agora, o PROCON e a Vigilância Sanitária vão trabalhar de maneira mais coesa, é isso? Isso. Na verdade, o PROCON ele vem para fortalecer a equipe da vigilância e realmente nós intensificarmos as fiscalizações. Estamos recebendo algumas denúncias de que existem alguns locais que não estão cumprindo o que diz o decreto. Então, esse pessoal ele vai exatamente intensificar as fiscalizações para que haja o cumprimento do que diz o decreto do prefeito. Ok, nós vamos ao estúdio, porque o Ricardo quer interagir conosco. Provavelmente tem uma pergunta para a senhora. Vamos ouvi-lo. Pois não, Ricardo? Lucas Moura, você que está acompanhando a gente, seja em sua casa, no seu trabalho, pelo portal a8se.com, vocês estão vendo a distância entre o repórter Lucas Moura e a secretária, já algumas medidas. Ao você sair para a rua em alguma necessidade, essa distância tem que ser feita. Lucas Moura, a gente tem recebido muita gente aqui falando, perguntando, secretária, se estiver me ouvindo também, dizendo, eu fui na unidade de saúde com sintomas, eu vim de outros países, eu vim de locais que já têm casos confirmados e disseram, não, a gente não vai fazer. Inclusive, pessoas do grupo de risco, pessoas com idosas, aposentados com mais de 60 anos e pessoas novas também. Primeira pergunta, Lucas, como é que vai saber se está tendo proliferação mesmo, contágio em grande número em Aracaju e no estado, se as pessoas não estão fazendo os exames? Pergunta 2, Lucas, atenção, acabo de receber um boletim médico do Hospital São Lucas, dizendo que tem um paciente internado, diagnosticado com coronavírus. O paciente se encontra estável com suporte de oxigênio por catéter. Se a secretária sabe dessa informação, Lucas? Muito bem, secretária, são 2 perguntas que nós temos, vamos por parte, fazendo a primeira pergunta. Em Sergipe, nós ainda não temos a chamada transmissão comunitária e por conta disso só estão fazendo os exames as pessoas que chegam de áreas que têm a transmissão comunitária. Então, a pergunta é a seguinte, e é a pergunta que os nossos telespectadores estão fazendo. Se eu não venho de uma área comunitária, eu tenho sintomas de gripe, como é que eu vou saber se eu tenho coronavírus ou não? As pessoas querem saber se tem, mas não podem porque o exame é destinado apenas a quem vem dessas áreas com transmissão sustentada. O que é que a secretaria orienta a essas pessoas? Veja, o protocolo é o protocolo do Ministério da Saúde. Né? O que o Ministério da Saúde recomenda é que nos locais onde não há ainda transmissão comunitária, que seja feito o exame apenas daquelas pessoas que têm sintomatologia e que venham de regiões de viagens internacionais. Não existe nem a recomendação de fazer exame em quem venha de viagens nacionais, mesmo que de transmissão comunitária. O ideal seria que nós pudéssemos fazer exames em todas as pessoas, mas não há exames suficientes para todo mundo. Lembramos que nós não só temos o coronavírus, nós temos também o vírus da influenza que está circulando. Então, a recomendação é, caso a gente passe a ter identificação de transmissão comunitária, inclusive não mais serão feitos exames para essas pessoas que vêm de viagens internacionais. Somente serão liberados exames para as pessoas que tenham síndrome respiratória aguda grave. São aqueles pacientes, como já é feito hoje no protocolo da influenza, aqueles pacientes que estão internados. Então, é preciso que a população tenha esse cuidado, porque não vai ser liberado o exame para todo mundo, os kits são poucos, no Brasil não tem estrutura para fazer exame para todo mundo, se tivesse seria o ideal, mas não há isso, e a gente precisa saber que o que tem que ser feito é ficar em casa, é tomar as medidas, é tomar os cuidados em casa, procurar o médico, procurar o hospital, se houver algum sinal de gravidade, porque coronavírus, a influenza são gripes comuns. Qual é o percentual que pode evoluir para a gravidade? 20% da população. E que população é essa? Os mais idosos ou as populações que tenham doenças crônicas associadas? Secretário, uma outra informação que acabou de chegar à nossa redação e foi a pergunta justamente do Ricardo, é que a gente está com um boletim médico lá na redação nesse exato momento do Hospital São Lucas, que traz aí exatamente a presença de uma pessoa com a confirmação do coronavírus e que estaria internada no hospital. Vocês têm informação acerca deste caso? Há realmente a confirmação desse novo caso? Ah, sim. Na verdade, uma das pessoas que estava confirmada, ele persiste com a febre, então foi orientado que ele retornasse ao hospital e o hospital, por medida de cautela, internou ele na UTI, mas ele está bem, apenas para observação.
Ele já vinha queixando da dificuldade respiratória, a febre não vinha baixando, então o hospital resolveu interná-lo para investigar, inclusive, melhor e dar um suporte melhor para ele. Mas nós conversamos com uma pessoa da família dele e ele não estava em estado grave, ele estava bem, porém é necessário agora que haja uma observação melhor do quadro dele. É um caso novo, é um 6º caso em Aracaju ou é um dos 5 que já estavam confirmados que agora foi internado? É um dos 5 que já estavam confirmados que agora precisou ser internado para uma observação melhor. Ok, secretária, obrigado. Ricardo, eu volto com você. Se tiver mais algum questionamento, secretária, segue aqui à disposição. Com relação à vacinação da gripe, como é que vai ser feito em Aracaju, a partir de quando? Secretária, mais uma pergunta do Ricardo em relação à vacinação para a gripe. A gripe comum que todos conhecem, será feita em Aracaju, a partir de quando e como será o protocolo para que essas pessoas sejam vacinadas, já que o público-alvo são pessoas com mais de 60 anos e são do grupo de risco e algumas medidas, eu acho, de contingência para vacinação serão tomadas também. Isso, a campanha de vacinação oficialmente ela começa na segunda, mas Aracaju se adiantou e vai iniciar agora no sábado. As medidas que nós tomamos foram ampliar equipes e ampliar salas de vacinação nas principais unidades básicas para evitar a aglomeração de pessoas. Precisamos contar com a população também, com a colaboração da população de não chegar todo mundo nos mesmos horários. A unidade básica de saúde vai funcionar de 7 até as 17, 7h30 até as 17. Durante a semana, durante o restante do mês, a unidade básica vai continuar vacinando as pessoas. Nesse primeiro momento, nós só iremos vacinar idosos acima de 60 anos e profissionais da área de saúde. Então, não adianta insistir, outras categorias insistirem que não serão vacinadas, porque nós recebemos lotes por categoria, por grupo de risco que o Ministério da Saúde encaminha. Então, para que a gente evite aglomerações, nesse momento nós vamos vacinar somente esse grupo de risco. Tem algo, secretária, a gente falou dos casos confirmados, a senhora me confirmou que permanecem os 5, que esse senhor, essa pessoa que está internada no Hospital São Lucas, não é um novo caso, mas sim um caso que se agravou. Mas em relação aos casos suspeitos, qual é o número que nós temos hoje? Ontem nós estávamos com 14 casos suspeitos, esse número reduziu para 5 e atualmente já temos 30 casos descartados e os 5 confirmados permanecem. Então 5 confirmados, 5 sob suspeita e já 30 descartados, é isso? Isso. Ok, obrigado, secretária. São essas as informações, Ricardo. Permanecemos em Aracaju com 5 casos confirmados. Um dos pacientes teve um agravamento na situação, como você bem colocou, está internado no hospital, mas seguem sendo 5. Lembrando que no estado nós temos 6, esses 5 de Aracaju que nós estamos citando, e mais uma situação exatamente no município de Propriá, Ricardo. Obrigado, Lucas Moura. Parabéns pela informação. Obrigado, secretária, pela participação. Lucas disse bem, são 6 casos confirmados no estado, 5 em Aracaju. O 6º caso confirmado foi lá em Propriá, que trouxemos ontem. Inclusive, já existe uma suspeita por causa do caso confirmado em Propriá, de uma pessoa da família ou da redondeza dessa pessoa confirmada, que é de outra cidade, que está sob suspeita também. Então, o número do estado sob suspeita deve ser diferente do número de suspeita de Aracaju e de confirmações também. De qualquer forma, nós estamos acompanhando, alertando você. A secretária falou sobre novas medidas. Muitas dessas medidas têm que ser tomadas individualmente, por cada um, no seu trabalho, no seu condomínio, por exemplo. Eu passei hoje ali na 13 de julho, um condomínio fazendo obras, uma quadra, poeira terrível. Eu fiquei imaginando crianças, pessoas lá acamadas, idosos, pessoas de quarentena, aquela poeira toda naquele condomínio. Eu não vou falar o nome do condomínio, não, porque para ver se a pessoa cai na real. São sintomas de gripe, de problemas respiratórios, fazendo aquele trabalho todo naquela quadra, poeira em tudo ali. Quem ia ficar em casa? Por favor, o síndico responsável, para que a gente não possa fazer a denúncia, é bom, isso é questão pessoal, sensibilizar-se. Este momento é um momento que as pessoas precisam ficar em casa. Agora vão ficar em casa como? Com a poeira e o barulho. Vou voltar na outra janela da informação, vamos abrir a janela, chamar Lucas Moura, que continua lá no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju, acompanhando o anúncio de novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Lucas Moura, é com você.
É isso, Ricardo. Nós ainda estamos aqui, agora com o prefeito Edivaldo Nogueira, está aqui ao meu lado, respeitando, claro, a distância necessária para a prevenção contra o coronavírus. E ele vai conversar conosco a partir de agora. Foram 6 medidas apresentadas, nós já citamos ela aqui no balanço geral, mas ele vai detalhar e trazer mais informações acerca dessas medidas. Prefeito, em relação ao fechamento do shopping, a partir de domingo ele já será fechado. O shopping, nós sabemos que é uma administração privada, né? Ele tem um proprietário, mas essa é uma determinação da prefeitura ou é uma sugestão ao shopping? Realmente é determinação, o shopping vai ter que acatar? É uma determinação, nós nos reunimos hoje e observamos que era necessário tomar essa atitude em virtude da circulação de muitas pessoas naquele ambiente e da própria circulação de profissionais, dos trabalhadores do shopping, que é uma quantidade muito grande de pessoas que desciam no mesmo momento ali naquele terminal em frente ao shopping, naquele ponto de ônibus. Então, nós resolvemos determinar o fechamento dos shoppings. Agora, eu quero agradecer e parabenizar, e fiquei muito feliz, porque ontem nós tivemos uma reunião com os administradores do shopping e com os lojistas. E quando eu apresentei a ideia de que iria determinar o fechamento, eles acataram, não teve nenhum problema, e eles acataram e se somaram a essa preocupação. É também uma preocupação dos lojistas e dos administradores do shopping, essa ideia. Então, é fundamental, porque é preciso que todos nós nos unamos nisso. Então, essa determinação é uma determinação importante. Então, a partir do dia 22, esse é o primeiro ponto do decreto, a partir de domingo, o shopping estará fechado. E mais do que isso, o segundo, só vai ficar aberto no shopping os supermercados e restaurantes e lojas de delivery, ou seja, restaurantes que possam atuar delivery. A praça de alimentação também estará fechada. A segunda medida foi a redução da frota de ônibus. Nós vamos reduzir a frota de ônibus fora do horário de pico em 30%. Então já começa a redução em 30%. E vamos reduzir aos sábados e domingos e feriados em 50%. Por quê? Para evitar a circulação. Nós ainda estamos percebendo uma grande circulação de pessoas na cidade e que nós precisamos diminuir essa circulação, principalmente nos finais de semana na praia. Nós queremos apelar, nós queremos inclusive aproveitar esse momento para solicitar que as pessoas não vão à praia esse final de semana, evitem a praia, fiquem em casa, fiquem com a família, fiquem isolados. É a melhor maneira de combatermos o coronavírus. Então, essa é a segunda medida. A terceira medida, nós vamos modificar os horários de funcionamento do mercado central e dos mercados setoriais da Prefeitura de Aracaju. Vai funcionar das 6 às 14 horas. Então, também o mercado central e os mercados setoriais só vão funcionar até às 14 horas, como medida também de circulação de pessoas. E o mercado ambulante. Então, os ambulantes do centro também só funcionarão até às 14 horas. Vale para todos os dias, prefeito? De domingo todos os dias, de domingo a domingo. Aí é todos os dias. O mercado abrirá na terça-feira da semana que vem, hoje, amanhã, e na segunda ele é fechado o dia inteiro para limpeza, e na terça-feira ele reabrirá das 6 às 14 horas. E os ambulantes do centro da cidade também, a fiscalização da prefeitura vai fazer com que ele só funcione até às 14 horas. E as feiras livres, prefeito, como é que vai ser o funcionamento delas? A feira livre eu já fiz um decreto anterior, na semana passada, o decreto anterior já tratava dessa semana, aliás, não foi quinta-feira o decreto lançado na quarta ou na quinta-feira. Que é o seguinte, nós já estamos tomando as medidas de higienização e as medidas de distanciamento social. As barracas da feira, elas já estão, cada uma com 2 metros de distância. Então, isso está mantido. E estamos fazendo campanha de conscientização, tem um panfleto que está sendo distribuído, nós estamos tomando medidas de higienização. Então, por enquanto, as feiras nós tomamos essa medida. Claro, se houver necessidade, no futuro nós podemos tomar outras medidas, mas a medida que nós tomamos com as feiras, nós achamos que resolve momentaneamente essa questão. Nós estamos também fazendo uma solicitação, é o nosso quarto ponto, ao governador do estado para que tome medidas perante a ANAC para fechar o aeroporto e o terminal rodoviário Luiz Garcia,
aliás, José Hollenberg Leite. É fundamental que o terminal José Hollenberg Leite seja fechado e o aeroporto também, para evitar a chegada de pessoas, né? Então, essa medida, como não pode ser feita pela Prefeitura de Aracaju e é o governo do Estado quem solicita, nós estamos fazendo uma solicitação ao governador Belivaldo Chagas para que ele possa fazer essa solicitação. O quinto ponto é que o nosso PROCON, ele vai agora, junto com a Vigilância Sanitária, fiscalizar o cumprimento desse nosso decreto. Por exemplo, os bancos, né? Essas instituições onde muita gente vai, onde fica muitas pessoas, nós vamos fiscalizar para ver se está sendo respeitada a distância social, se está sendo respeitada a higienização, se tudo isso está sendo feito de maneira correta. Então, o PROCON, a partir da próxima semana, começará a fiscalização. E, por fim, a última medida é uma medida que nós estamos alterando o nosso decreto para as pessoas que chegarem do exterior ou para as pessoas que chegarem de locais que já tenham circulação comunitária, automaticamente fica em quarentena de 7 dias, mesmo que não tenha sintoma. Então, você, meu amigo, minha amiga, que viajou para o Rio, para São Paulo, que vem dos Estados Unidos ou que vem de qualquer outro país, quando você chegar a Aracaju, mesmo que você não tenha tosse, que você não tenha nenhum sintoma do coronavírus, nós estamos indicando que essa pessoa fique em casa pelo prazo de 7 dias. Muito bem, em relação à questão do shopping, só frisando aqui ao nosso telespectador, porque na minha pergunta eu usei no singular shopping, mas não, são todos os shoppings da capital, a medida vale para todos eles. Prefeito, mas eu queria perguntar acerca dessa questão do fechamento dos aeroportos e também da rodoviária, né? Porque o aeroporto ele é administrado pela ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, e as rodoviárias pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então é de uma gestão federal. Ontem, por exemplo, nós acompanhamos que o governador do Rio de Janeiro decretou o fechamento dos aeroportos e também das rodoviárias. Rapidamente a ANTT e a ANAC se pronunciou dizendo que era de foro nacional e da União decidir sobre isso. Trata-se apenas exatamente de uma sugestão. Ainda não há um posicionamento do governo sobre isso e nem da União, não é isso? Claro, é por isso mesmo que eu estou sugerindo, né? A nossa vigilância sanitária, o nosso grupo que acompanha diuturnamente a evolução do coronavírus na nossa cidade, tem percebido que tem 2 pontos que estão vulneráveis, né? Um é o aeroporto e outro é a rodoviária José Hollenberg Leite. Porque as pessoas estão chegando do exterior, estão chegando de cidades que já têm a circulação comunitária e não está tendo uma fiscalização, né? Então, essa atitude nós já vamos tomar. Então, a partir de segunda-feira, a Prefeitura vai colocar uma equipe para fazer a fiscalização. Medir a temperatura, se a pessoa tiver com a temperatura maior do que a normal, em estado febril, vai ser encaminhado e nós vamos saber para onde as pessoas vão se dirigir. Essa fiscalização ela vai ser feita, mas ela ainda é insuficiente. O ideal é fazer o que está se fazendo no resto do mundo, no resto do país, ou em alguns lugares do Brasil, que é, de fato, fechar os aeroportos. E as rodoviárias para o transporte interestadual, né? O transporte de carga, o transporte de mercadoria, alimento não, isso aí tem que continuar, né? Agora, transporte de passageiros, a gente tem que fazer aquilo que nós estamos fazendo, que é a fiscalização das fronteiras. É fundamental que seja feito para a gente poder barrar a entrada, ou se entrar, a gente saber que entrou e tomar as providências de quarentena, tomar as providências de encaminhamentos, ou seja, tomar as providências para impedir que uma pessoa que chega aqui na nossa cidade com o coronavírus, ele possa ser um vetor de transmissão. Então, esse é o sentido desse trabalho e dessa solicitação. Agora, claro, que não é uma... Por isso mesmo é que nós colocamos no nosso decreto que é uma solicitação. Não é uma decisão, porque a Prefeitura não pode decidir fechar aeroporto, nem o governo do Estado, né? O governo do Estado tem que solicitar, e é a ANAC, é o governo federal, que deveria fazer. Eu, inclusive, acho que o governo federal já deveria fazer um decreto, né? É minha opinião, né? Fazer um decreto para proibir a aviação civil de passageiros em todos os aeroportos do Brasil. Eu acho que essa é a medida mais urgente que nós precisamos fazer. Além de fechar os aeroportos para voos internacionais, deveria limitar a circulação de aeronaves em todo o território brasileiro. Muito bem, prefeito, a gente agradece a sua participação aqui e continuaremos acompanhando essa situação para que, de fato, o coronavírus seja contido.
Esse é o nosso esforço. E eu quero aqui aproveitar esse momento, né, de tanta audiência da TV Atalaia, do seu programa, Ricardo, para dizer o seguinte, para pedir às pessoas, por favor, fiquem em casa, todos nós temos esse dever, não vão para a praia, evitem, só façam aquilo que for extremamente necessário, né? Se precisar ir no supermercado, vá rapidamente, volte, faça a higienização, tenha cuidado para não transmitir o vírus. Então, é o nosso apelo. E quanto mais a gente ficar em casa, quanto menos tiver circulação de pessoas, mais rapidamente a gente evitará esse pico, porque todo esse trabalho, meu irmão, minha irmã, é para diminuir o pico, né, da epidemia do coronavírus. Ela virá como ela veio para todos os lugares, ela chegará também aqui. Mas a gente está trabalhando para evitar que seja um número imenso de casos de uma vez só. Nós queremos diluir, né, o pico, queremos diminuir o pico para que a gente possa, o nosso sistema de saúde, ele não tem capacidade de atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, se a gente diluir, a gente vai conseguir dar um bom atendimento às pessoas que vão precisar, né, de atendimento hospitalar e de atendimento de UTI. Então, eu quero agradecer, né, estamos fazendo um grande esforço, um esforço gigantesco, e pedir a vocês, a todos os aracajuanos, os sergipanos, que evitem a circulação. Fiquem em casa e fiquem com Deus. Esse é o nosso desejo. Ok, prefeito, muito obrigado. É isso, Ricardo, eu volto com você. Ok, Lucas. Logo depois que a gente encerrar aqui a sua participação com o prefeito, eu estou com o representante do Conselho Federal, um representante de Sergipe lá no Conselho Federal de Medicina em Brasília, e eles encaminharam uma carta tanto para o prefeito Edivaldo Nogueira quanto para o governador Belivaldo Chagas com relação aos profissionais de saúde, para ter equipamentos para os profissionais de saúde. Depois você pergunta ao prefeito com relação a isso, tá bom, Lucas? Obrigado ao prefeito, que fez muito bem com relação a dizer que vai colocar equipes da Secretaria da Saúde de Aracaju no aeroporto, uma coisa que a gente já tem cobrado desde o início da semana ao governo do Estado. Existe até recomendação do Ministério Público, mas até agora o governo do Estado não se pronunciou com relação a isso. Fica esperando o governo federal, tem que agir. Tomar a frente, é isso mesmo. A Prefeitura vai colocar a partir de segunda ainda quantos voos vão chegar nesse fim de semana, mas a gente aguarda, como eu disse, nós sergipanos somos fortes e a gente vai passar por isso. Eu sei que em casa você está orando, está rezando, o Brasil todo, os nossos irmãos em outros países, está todo mundo agora de mãos dadas, unidos, sendo solidários e esperando que os nossos gestores, administradores maiores, os maiores que estão no topo aí da gestão, possam ser acessíveis.